Graça e a paz do Senhor, amém? Sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês, é um prazer recebê-los, em nome de Jesus Cristo. Nesse momento vamos estar orando, né? Começar nada melhor do que começar uma programação para o Senhor, orando, buscando a sua presença. Vamos pedir o direcionamento do Senhor, né? Nós preparamos tudinho aqui, o negócio aqui está tudo esquematizado aqui, mas o Espírito Santo ele faz da forma dele, né? Se ele acrescentar 100% naquilo que nós tentamos fazer aqui, vai ficar um show de bola, como diz o pessoal, né? Amém? Eu espero que você possa corresponder à expectativa que o Senhor tem de você nessa noite. Possa ser uma adoração verdadeira, um coração sincero, puro na presença do Senhor. Amém? Convido você a, nesse momento, orar pela sua vida. Orar pelas nossas vidas também aqui, porque aqui a gente pensa, você pode até pensar que é fácil, mas tem a coisa que a gente quem já está acostumado a pregar, quem já está acostumado a dirigir, quem já está acostumado a tocar, mas quando chega aqui o negócio dá aquele friozinho no estômago, aquele negócio aquele nervoso, a gente precisa nos colocar totalmente na dependência do Senhor. Amém? Não só nós, mas você também. Porque a coisa vai somar, o que os irmãos irão tocar, o que nós preparamos os corinhos, os cânticos para essa noite aqui. Mas se não tiver o auxílio de cada um de vocês, o negócio vai ser, com certeza, vai ser só 99%. E o Senhor, Ele quer de nós 100%. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Porque outrora nós éramos nada. Não tínhamos nada, Senhor. Não éramos nada. E ainda não somos nada sem o Senhor. Porque o Senhor tem o controle de tudo em suas mãos. O domínio, a majestade, o poder. O Senhor é único, Pai. Único em poder. E Espírito Santo, nós estávamos ansiosos pela Tua presença. Esperando por esse momento. Permite-nos nesse momento, ó Pai, sair um pouco do natural para viver o sobrenatural, Senhor. Dó, Fernando. Permita-nos te sentir, permita-nos, Senhor Deus, Tá me ouvindo, Fernando? Tá me ouvindo? sentir a Tua presença, a Tua glória, Senhor. Não? Não deixa-nos sair daqui, Senhor Deus, despercebidos sem a Tua presença. Sem aquele combustível, sem aquele ânimo, Senhor. Estamos aqui para te adorar, celebrar ao Rei da Glória. Aleluias. Meu orgulho me tirou
do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Vamos. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Segura.
Prato. Vai, prato. Vai. Isso, continua. Continua. Isso. Perfeito. Continua. Continua. Yeshua. Amado de nossa alma, nós te buscamos e te bendizemos, Espírito Santo. Acende o fogo, Inácio. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Acende o fogo. Vai. Acende o fogo, Senhor. Acende o fogo outra vez. Queima em mim. Acende o fogo, Senhor. Acende o fogo outra vez. Queima em mim. Deixe o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, em a visão morrer. Clamando estou, acende o fogo em mim. A música, voltou. Meu ser, meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir com seu amor. Acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal. Provino, humilhado estou, vem me ornar, pra não me envergonhar. Acende um fogo em mim. Não deixe, não deixe o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, tem a visão morrer. Clamando estou, acende o fogo em mim. Ser meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir com seu amor. Acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal.
humilhado estou. Vem me ornar, pra não me envergonhar. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Acende um fogo em mim. Ei, ei, ei. Acende um fogo em mim. Ei, ei, ei. Acende o fogo, Senhor. Essa bateria, vai. Queima em mim. Calma. Acende o fogo, Senhor. Acende o fogo outra vez. Queima em mim. Só tá tu. Acende o fogo, Senhor. Acende o fogo outra vez. Queima em mim. Acende o fogo, Senhor. Acende o fogo outra vez. Queima em mim. Acende o fogo, Senhor. Acende o fogo, Senhor. Acende o fogo outra vez. Queima em mim. Acende o fogo, Senhor. Acende o fogo outra vez. Queima em mim. Acende um fogo em mim. Ei, ei, ei. Acende um fogo em mim. Ei, ei. Acende um fogo em mim. Aleluia! Pode glorificar o Senhor, querido. Vitória no deserto, vitória no deserto. Pode exaltar o Senhor. O Senhor que nos conduz pelo caminho certo. Que acende o fogo quando o negócio está frio. E que traz a nuvem. Quando é preciso, quando está calor. É o Senhor que nos conduz pelo caminho e que me dá a vitória para mim e para você, amém? Esse é o Senhor que nos dá a vitória no deserto. Aleluia! Com as suas palmas bem fortes! Quando a noite fria cai sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar. E me levará em ti confiar. Então eu direi, que eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Quando a noite fria cai sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó,
sendo impedidos de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Sai do chão em nome de Jesus. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar. E eu passarei, pulando e dançando. Vamos pular de novo? Sai do chão. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi suas vozes. Abre-se o mar. É isso que o Espírito Santo gosta. Pulando e dançando Em sua presença, então eu direi. Abre-se o mar. Eu passarei, Pulando e dançando em sua presença, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Muralhas. Vamos botar muralhas para cair em nome de Jesus. Eita glória. Somos filhos de Deus, em uma só voz cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão virar pó. Elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Ó Deus. Nós levantamos teu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa
nossa frente e toda a muralha vão se dissipar. Elas ruirão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, Que todos saibam que tu és Senhor. cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus. Oh, Deus. Aleluia. Vou chamar aqui a irmã Maria Cardoso, que ela tem um compartilhamento com a igreja, testemunho. A igreja pode se assentar. Boa noite, igreja do Senhor. Como é bom cantar que Deus é bom, que faz maravilhas. Deus, não tem outra igreja igual a minha. Não tem. Eu visitei 2 assembleias. Uma já é familiar, né? De todo o tempo que eu estou em São Paulo, eu estou lá. Mas quero dizer que a minha igreja supera todas. Aleluia. Mas nessa noite eu estou aqui para agradecer as orações, agradecer esse período de 2 meses que passei em São Paulo. Foi um tempo muito bom, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que o tempo é do Senhor, não é meu. Foi 2 meses em casa, quase sem sair, porque eu cheguei no período
que a gripe e o Covid estavam em alta. Nova etapa, né, dela. Então, como meu plano de saúde não serve para lá, eu fiquei um pouco receosa. Os hospitais cheios, os jornais da cidade sempre falando que estava tudo, os hospitais estavam cheios. Então, isso é motivo de refletir e dizer, esse tempo é para mim, para a filha, para o neto, para estar em casa. Né? Já é 2 anos que eu não fui, devido a toda essa pandemia, mas a palavra de Deus A música diz ficou top, cara. que Ele está no controle de todas as coisas, e eu louvo a muito Deus bom. por tudo isso. Eu quero, nessa noite, agradecer pela minha ida, pelo meu retorno. E foi um momento, eu fiquei um pouco preocupada, porque meu voo era no sábado, 8 horas da manhã, e ultimamente eu só compro passagem direto, não faço mais escala, que uma vez quase que eu perdia um lá em Brasília. Eu estava descendo de um voo e o meu nome já estava sendo anunciado para entrar no outro. Até encontrar o portão, eu falei, não vou vacilar, para que eu vou andar para cima e para baixo? Eu vou direto. Então, eles me botaram para a noite, o sábado à noite. Falei, vou não, Pati. Dá um jeito, porque à noite, com tanta chuva, muita chuva em São Paulo, muitas ventanias, derrubando árvore, tudo, me deu muito medo. Falei, faz alguma coisa, muda de dia, muda de horário, mas faz alguma coisa. Então, ficou para domingo de manhã, porque à noite não fazia escala, né? Eu louvo a Deus. E uma coisa assim que Deus operou, assim, um milagre, que eu disse assim, olha, assim como o povo da antiguidade, né, do Velho Testamento, até do Novo, via milagre ao vivo, eu vi milagres. Sim. No sábado à noite, eu orando, Deus, que a minha saída e a minha chegada seja sem chuva, mas que seja com sol brilhante. Gente, vocês não imaginam o tanto que esse sol estava brilhando. Todas as janelas da aeronave fechadas, nenhuma aberta. Quando você abriu, você não aguentava. Eu cheguei em Belém. Para o louvor, para a glória do nosso Deus, que Ele ouve e que Ele faz a diferença. Precisamos crer. E eu acredito no Deus que eu sirvo. Né? Mas hoje eu quero falar sobre ajude o próximo sem olhar quem. Esses 2 meses que eu estive lá, foi assim uma reflexão de tudo que Deus fez assim na minha vida para ajudar o próximo. Como Deus abriu porta, como Deus facilitou, porque eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, também trabalhava. Mas eu tinha o sábado e eu tinha o domingo, para ajudar o meu próximo. E isso foi uma reflexão, foi tão grande assim, que no dia da live, que o pastor estava na live, eu estava orando, agradecendo a Deus e pedindo perdão para Ele por eu não ter pensado em tudo que Deus me proporcionou em todo o tempo. Porque ajudar o próximo não foi só depois de cristã, sempre foi. E isso não é qualidade, isso é obrigação. É obrigação nossa, ajudar o próximo, ajudar aquele que está necessitado. E aí fala lá em Gálatas 6:9, ele diz assim, Gálatas 6:9, e não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, faça o bem a todos, especialmente da família da fé. É uma obrigação nossa. Ajudar o necessitado, né?
aí então não podia mais voltar atrás, né? Mas lá em Colossenses 3:23, ele fala assim. 3:23. Tudo o que fizeres, façam de todo o coração para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa e herança, e a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então, isso me chamou muita atenção, todo esse tempo, assim, nessa reflexão. Por que me chamou a atenção? Eu não sei se você lembra que nós estávamos aqui estudando discipulado. E eu cheguei e contei a história da Lucinéia. Eu estava no hall do apartamento lá da Patrícia, eu estava no telefone. Quando essa mulher chegou, ela mora no quinto e a minha filha mora no quarto. E ela ficou parada, olhando para mim. E eu disse, oi, tudo bem? Nunca tinha visto. Ela, não está tudo bem. Eu disse, ah, é? É, tem alguém bem aqui do meu lado que quer me matar. Naquela hora, eu sabia que ela estava com um problema sério de depressão, sabe? E eu falei, não tem ninguém aí. Aí desliguei o telefone, conversei com ela, falei muito texto da Bíblia. E o Senhor, Ele dá oportunidade para você ajudar o próximo. Ele dá oportunidade para você falar da palavra de Deus. E naquele dia, no outro dia, aí logo não demorou muito, o marido dela desce. E eu falei, olha, ela está assim. Eu nem vi quando ela saiu. Imagine se ela descesse e saísse do condomínio, né? Podia se jogar debaixo de um carro. Louvado seja Deus que eu estava ali naquela hora. Impedi, né, dela seguir. Então, no outro dia, eu e outra senhora da Assembleia de Deus, fomos para a casa dela, oramos. E eu fiquei acompanhando ela, prometi que eu ia orar por ela e ela ia se libertar de tudo isso. Você precisa crer. Ela é evangélica, mas ela disse que toda essa pandemia não estava congregando, né? Porque ela tem 2 filhas pequenas. Fui até convidada para o aniversário que foi ontem. Mas eu vim para cá, não fui. Uma de 8 e uma de 6. Então, toda quinta-feira lá no condomínio, tem um grupo de mulheres de oração. São várias igrejas. Tem Assembleia, tem Batista, tem Holiness. Toda quinta-feira que eu estou lá, eu participo. E eu pedi oração que eu estava planejando ir para São Paulo. Quando nós saímos dali, ela disse assim, irmã Maria, você vai passear em São Paulo? Vou. Eu vou falar com meu marido para ver se ele ainda não deu nenhum pacote, porque ele trabalha no aeroporto e ele recebe pacotes para viagem. Nem todo ano a gente viaja. A gente sempre doa para meus parentes dele, amigos. Então, ela doou para mim. Falei, Deus, e isso que fez eu fazer uma retrospectiva de todo o meu tempo passado. Eu lembro que a primeira vez que eu fui em Natal, foi a oferta de uma filha do coração, que foi morar lá. Passei 15 dias. Quando eu conheci Santarém também foi uma oferta. Quando eu fui para Jocum, eu ganhei de uma filha do coração a minha passagem. A igreja ia pagar a metade e eu a metade. E aí eu disse, Silvio, eu ganhei a minha passagem, então não preciso da igreja me ajudar. Ele disse, não, a igreja vai lhe ajudar. Quanto foi a passagem? Vou lhe dar a metade, é direito seu. Eu disse, não, eu não quero, eu não preciso, eu tenho meu salário. Eu vou ofertar para a igreja. Gente, quanto mais você faz o bem, mais o bem vem atrás de você. Eu fui para Jocum, eu recebi, não dessa igreja, mas de outras igrejas, de amigas, oferta durante 6 meses que eu fiquei lá. Quase 7 meses. Eu não precisava, mas veio. E o que eu fiz? Eu ajudei muita gente na Jocum. Muitos jovens ali, que não tinham condições. Até roupa. Eu e a Tati, que era uma menina de 17 anos, que me adotou como mãe, compramos roupa para esse jovem, que só tinha 2 bermudas. Curitiba, frio desse jeito.
Nós compramos moletom, nós compramos calça comprida, nós compramos blusa. E muitas vezes fazia coleta, final da semana, domingo à noite ou sábado à noite, para pizza. E eles ficavam sempre de escanteio, porque não tinha condições. Então a gente fazia uma vaquinha e ajudava todo mundo. Olha, todo esse tempo que eu fiquei refletindo, que Deus já fez por mim, eu lembro de 6 passagens que eu fui abençoada. Isso é para a honra e glória do meu Deus. Porque para mim ajudar o meu próximo, eu não preciso ter tempo. Eu sei fazer o tempo. Não é porque eu trabalho que eu não vou ter tempo. Não é porque eu estou cansada que eu não vou ter tempo de ajudar. Que eu não vou visitar alguém. Eu lembro quando eu fui presbítera, aqui nessa igreja, eu visitava muito mais. Eu já visitava, mas eu passei a visitar muito mais, orar muito mais, ajudar muito mais. Tudo isso é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, plante a semente do bem. Sempre plantando a semente do bem. Nunca deixe de plantar. Porque no tempo certo, Deus faz você colher bênção. Amém? Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa noite, por essa oportunidade que temos de podermos juntos aprendermos mais com o Senhor e com a sua palavra. Amém, amados? Os pequenos retornam hoje com o seu culto, então eu quero chamá-los aqui à frente para a gente orar. Os outros acho que retornam em março, se assim o Senhor nos permitir. Aos poucos os ministérios vão retomando suas atividades aí nesse ano. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que temos de ter as nossas crianças, de podermos investir na vida delas, apoiando os pais também nessa responsabilidade estão sobre eles, para que cada uma dessas crianças, Pai, possam receber o genuíno leite espiritual, possa lhes dar verdadeiro e saudável crescimento, que é a Tua palavra, Senhor. E o Senhor inspire toda a equipe que tem cuidado, todos aqueles que têm se dedicado, e levante mais pessoas que tenham chamado para essa área, para esse ministério, a colocarem a mão no arado, Deus, a se disporem, a se envolverem de uma maneira preciosa. Deus, assim nós oramos e abençoamos a vida, Pai, das nossas crianças, e assim o fazemos no nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Bom retorno, galera, em nome de Jesus. Glória a Deus. O título da mensagem dessa noite é Interessados ou não? Uma pergunta. Se conseguir projetar aí, viu, tem PowerPoint aí, tá bom? Ajuda um bocadinho aí nós. Então nós vamos refletir um pouco sobre essa temática. Eu gostaria que você já se permitisse responder consigo mesmo a essa pergunta. Interessados ou não? Será que você poderia se dizer uma pessoa realmente interessada? Qual é
o seu interesse ou no que você está de fato interessado? Qual é o alvo da sua busca? Qual é o alvo da sua intencionalidade e intensidade? Interessados ou não? Pode projetar a próxima aí. Aí tem uma pequena introdução para a gente pensar. Próxima. Isso. Ser interessado e não interesseiro. Quase isso, viu? São duas coisas que parecem ser a mesma, mas são distintas. E a gente vai ver o significado. Vai por parte aí, tá bom. Deixa aí por enquanto. Interessado. Quem tem interesse em, quem sente atração por, quem revela atenção ou curiosidade. Significa ter atenção, demonstrar verdadeiro interesse por algo. Então tem a ver com atenção, com prestar atenção ou com curiosidade. Isso é ser interessado. Agora, interesseiro, que atende só ao próprio interesse, que só age por interesse, é egoísta e gosta de tirar vantagem em cima dos outros. Então, nossa conversa aqui é de sermos interessados e não interesseiros. Amém? Quem está comigo aí, dá uma glória a Deus. Vocês estão acordados aí, amém? Então, se você dormiu ou não, vai demonstrar se você está interessado ou não. Já é um primeiro diagnóstico, tá bom? Então, espero que você se mantenha acordado aí até o fim, em nome de Jesus. Então, nós vamos discorrer um pouco a respeito dessa questão do interesse ou de estar ou não interessados. Próximo slide aí, por favor. Aleluia, que o fio é grande, aí demora um bocadinho para mudar aí. Agora foi. Nós vamos estudar isso, tendo como exemplo a vida de Josué. Quem conhece aqui o personagem bíblico chamado Josué? Amém? Então nós vamos tomar como modelo, como base, como exemplo para a gente estudar ou meditar a respeito dessa questão de estarmos interessados ou não, de demonstrarmos interesse ou não, tendo como referencial a história, a vida, o exemplo desse homem chamado Josué. E nós vamos discorrer um pouco sobre isso. Então, o texto não vai ser no livro de Josué, mas vai ser sobre a história de Josué. Acho que Deus quer fazer alguma coisa através de Josué conosco aí, amém? Então, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Qualquer reclamação, chega lá diante do trono dele e conversa com ele, tá bom? Porque algo o Senhor quer fazer, quer falar conosco através do exemplo desse homem, do ministério desse homem chamado Josué. Vamos lá para o primeiro texto. Abra aí sua Bíblia em Êxodo 24, 12 a 18. Amém. Dá para melhorar esse negócio aí. No próximo domingo vocês ensaiam melhor, tá bom? Êxodo 24, de 12 a 18. Esse é o primeiro texto que nós vamos estudar. Êxodo 24, do 12 ao 18. Disse o Senhor a Moisés: suba o monte, venha até mim e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei, os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Esse é o primeiro texto, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite, pelo privilégio de podermos aprender com o Senhor através da tua palavra. Fala conosco, nos inspira. Deus, mexe com o nosso interior, faça uma obra de dentro para fora, porque é exatamente assim que o Senhor opera em nós.
que haja transformação, verdadeiro impacto da Tua palavra no nosso interior e que isso possa ser externado por meio das nossas atitudes, pensamentos e palavras. Que possamos verdadeiramente sermos vivificados, instruídos, transformados por Ti, através da Tua santa e poderosa palavra. Ministra o nosso coração. Essa é a nossa oração no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Que texto lindo. Esse texto menciona o momento em que Deus direciona aquele que Ele havia escolhido para ser o líder do povo no êxodo, na saída da escravidão, no período de escravidão no Egito. E esse povo, então, sendo conduzido por Deus através de Moisés para a terra prometida. E aqui é o momento em que Moisés sobe ao Monte Sinai e ali o Senhor entrega a ele não só os 10 mandamentos, mas tudo pertinente à lei, todas as instruções, inclusive as de ordem jurídica. As de ordem jurídica. Tem toda a instrução quando alguém roubava alguma coisa, como deveria ser tratado. Se alguém fizesse um mal a alguém, então tem leis jurídicas, inclusive no processo. Está aí o Inácio que fez, né? E possivelmente já deve ter percebido isso. Né? Então, é o momento em que o Senhor entrega não só os mandamentos, e envolve esse monte chamado Monte Sinai. Agora é interessante que a gente costuma lembrar apenas que Moisés subiu ao monte para esse momento especial. Agora, o interessante, amados, é que sobe alguém com ele. Tem alguém com ele nesse momento. E no momento de subida ao monte, tem uma instrução muito interessante. Verso 13 e 14. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Ou seja, Josué estava com Moisés. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui. Até aquele momento da subida, estava não só ele e Josué, mas Arão e Hur e alguns outros também ali. Mas chega o momento em que ele diz: esperem-nos aqui. Esperem-nos aqui. Vocês só podem chegar até aqui. Eles falam: Arão e Hur ficarão com vocês. Se tiver alguma questão na minha ausência, Arão e Hur respondem diante do povo. Eles são autoridade instituída. Qualquer questão que pintar aí, recorram a Arão e Hur, porque eu estarei no monte, obviamente. E aí, quando Moisés subiu no monte, a nuvem cobriu o monte, a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte, e no 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem e diz que aos olhos dos israelitas a glória do Senhor parecia um fogo no cume do monte. Queridos, mas Josué é o único que não fica naquele lugar. Josué então subiu com Moisés até o monte. Josué, o seu servo, ele sobe junto com Moisés e ele desfruta desse momento. Deus fala, obviamente, com Moisés, mas Josué está nesse ambiente. Então, quando a gente começa a olhar desde o início a história, o discipulado de Moisés com esse rapaz, com esse moço, com esse homem chamado Josué, a gente percebe que algo já havia sido trabalhado, já vinha sendo trabalhado na vida dele. Mas a gente percebe então que havia por parte de Josué um interesse pelas coisas de Deus, uma inspiração por aquilo que Deus estava fazendo na vida de Moisés, e de alguma maneira Josué olhou e falou assim: eu quero viver isso, eu quero experimentar disso. E é por isso que ele se aproxima, e é por isso que Moisés vê nele alguém com potencial para ser discípulo do grande líder Moisés. Esse camarada vai caminhar comigo. Mas Josué, em algum momento, demonstrou ter interesse em estar com Moisés, em caminhar junto de Moisés. E sendo ele alguém interessado em estar com Moisés, e sendo ele, por esse motivo, sendo o escolhido para caminhar e ser discipulado por Moisés, é alguém que contempla o que ninguém mais contemplou, o que Deus fez e o que Deus falou com Moisés em cima daquele monte. O que o povo acompanhou e viu de longe, Josué viu de perto. O que o restante do povo viu à distância, Josué contemplou de pertinho. Gente, já parou para pensar?
Deus falou com Moisés, mas Josué estava vendo e contemplando a sua cena ali, diante dos seus olhos, porque ele subiu ao monte com Moisés. E a gente vê no coração de Josué, desde o início, o interesse. Era alguém interessado, era alguém que tinha sua atenção voltada para isso. Ele olhou para a vida de Moisés, e a vida de Moisés de alguma maneira o inspirou, chamou a atenção. Então ele devota a sua atenção como alguém interessado e diz: eu quero experimentar isso. Isso é precioso demais. Isso é precioso demais. Aonde estava Josué, gente? Onde estava Josué? No monte. Aonde Josué estava? No ambiente da revelação de Deus. Era nesse ambiente que Josué estava. Josué desfrutou desse ambiente, da manifestação da glória de Deus. Porque o que o povo viu de longe, a manifestação da glória de Deus naquele monte, Josué viu de perto. Josué viu de perto. Ele contemplou aquele momento glorioso de pertinho. Talvez numa espécie de zoom. Deu um zoom. E ele contemplou, ele pôde contemplar de perto aquele ambiente glorioso. Próximo texto, pode colocar aí. Travou de novo, é o fio que é longo. Êxodo 32, de 7 a 18. Vamos caminhando aí. Êxodo 32, de 7 a 18. Vai percebendo aí a linha de tempo da história desse moço chamado Josué, que está intimamente ligado à história de Moisés, obviamente. Êxodo 32, do 7 ao 18. Olha o que diz o texto. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu o destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais jurastes por si mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos 2 tábuas da aliança, e estavam escritas em ambos os lados, frente e versos. As tábuas tinham sido feitas por Deus, e que nelas estava gravado, fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés. Ele só ouviu e pôde falar a Moisés diretamente quando Moisés está com as tábuas da lei na mão, porque Josué estava lá do lado de Moisés. Josué ouve o alarido de festa no meio do acampamento do povo que tinha ficado lá embaixo. Então, quando Moisés está se posicionando ali, Deus já havia falado com Moisés o que tinha acontecido, o povo se corrompeu, o povo se desviou, chegou lá para Arão, como você orientou, mas chegou lá e pediu: Moisés está lá há muito tempo, e não vai descer não, ninguém sabe se morreu, o que aconteceu. Então, é o seguinte, faça aí deuses que a gente adore. E aí, de uma maneira até estranha, né? Porque ele pega os objetos de ouro e joga no fogo, gente. Não tinha forma lá e aparece um bezerro. Não tinha forma no meio do deserto. Você acha que o povo já saiu lá do Egito, vamos levar uma forma, porque quando estiver lá no monte, aí Moisés vai subir, vai demorar, aí nós vamos ter uma forma, aí derrete o ouro, coloca na forma. Não teve esse processo. Joga o ouro lá no fogo, ele derrete, fica líquido, obviamente, e aí já se molda em forma de bezerro. O povo já via, e ali eles começam a celebrar e dançar alarido de festa.
E Josué ouve o alarido e comunica então a Moisés. Então ele reporta isso a Moisés. E no verso 17, quando Josué ouviu o barulho, o povo gritando disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Verso 18, respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Há um alarido de celebração, mas não é um alarido de vitória ou de derrota, o que acontecia geralmente nos momentos de guerra. Se Josué fala assim, há um barulho e é um barulho um tanto quanto estranho, porque esse barulho não devia estar acontecendo. Você está ouvindo bem, Josué, mas esse barulho não deveria acontecer. Pelo motivo que está acontecendo, porque Moisés já sabia o que tinha acontecido. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que Josué continua nesse ambiente. Quando Moisés aproximou do acampamento, viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão. E aí tem toda a descrição da tratativa de Moisés com aquela situação. Mas a pergunta que fica aí, volta lá no slide, por favor, é aonde Josué permaneceu? Josué permaneceu ao lado de Moisés no monte. Josué não estava no meio daqueles que adoraram o bezerro, porque Josué estava com Moisés contemplando a glória do Senhor naquele monte. Josué permaneceu nesse ambiente, o ambiente da glória do Senhor. Agora, Êxodo 33, do 7 ao 11. Êxodo 33, do 7 ao 11. Olha o que diz o texto. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava de tenda do encontro. Havia o acampamento, e ali todas as barracas dos povos, das famílias, inclusive a do próprio Moisés, de Josué, o seu servo, mas tinha uma outra tenda que era montada fora do acampamento. E a essa tenda Moisés deu o nome de a tenda do encontro. Foi assim que Moisés a nomeou. Quem quisesse consultar o Senhor ia até onde? A tenda do encontro, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava, ficava em pé à entrada de suas tendas, observando, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual à entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Que precioso, gente. Moisés constrói uma tenda que ficava fora do acampamento. É o lugar, é a tenda do encontro. Para quando qualquer um que quisesse consultar a Deus pudesse ir à tenda. Mas quem geralmente ia à tenda consultar ao Senhor? Moisés. Era Moisés quem ia consultar ao Senhor. Quando Moisés saía da sua própria tenda e ia em direção à tenda do encontro, o que o povo fazia? Saía, ficava todo mundo à porta da sua própria tenda, contemplando de longe, vendo lá, Moisés entrava, a glória vinha. Sobre a entrada da tenda, o Senhor falava face a face com Moisés, aquele ambiente glorioso. Não aconteceu só no monte. E aí Moisés ouvindo a Deus falar com ele face a face. E o povo adorava o Senhor, mas fazia isso de longe. Só tinha um outro dos israelitas. E inclusive diferente de Moisés, porque Moisés ia lá, o Senhor aparecia, falava com ele face a face. Ele saía e ia para a sua própria tenda. Mas o texto diz algo a respeito de Josué que deve nos chamar a atenção. Diz que Josué permanecia à entrada da tenda. Gente, era alguém que tinha intenção. Ele tinha um interesse de desfrutar das coisas de Deus. E ele então estava ali no lugar, nesse ambiente. Ele procurava desfrutar do ambiente onde a glória do Senhor ia se manifestar.
Há um grande diferencial, porque tem gente querendo experimentar a glória do Senhor, mas está nos ambientes errados e não vai contemplar a glória do Senhor, não da maneira como ele poderia desfrutar da glória do Senhor. Às vezes vai ficar olhando de longe, mas é diferente contemplar de longe, de experimentar a coisa de perto, gente. Não é verdade? Vamos pensar nesse momento que a gente viveu de pandemia. E houve um tempo que a gente não pôde se reunir como igreja presencialmente. E aí o advento da internet ajudou bastante, porque fez com que o isolamento de alguma maneira fosse encurtado e a gente pôde se ver pelo menos pela tela. Mas eu te pergunto, é a mesma coisa a gente estar numa live olhando para alguém numa tela do que falar com essa pessoa e tratar com essa pessoa ao vivo? É a mesma coisa? Não é, gente. É, mãe aqui fala, você pode ter seu filho também morando lá no Japão. Beleza, é bom você poder olhar na tela lá pelo celular, fazer uma videochamada e ver o rostinho dele, mas você não pode tocar, abraçar, cheirar, não é verdade? Daquele cheiro paraense, não é verdade? Falta alguma coisa, você está vendo ali, beleza, você está contemplando, às vezes o netinho brincando lá, fazendo gracinha, crescendo, você está vendo, mas você não pode tocar, não tem a presença. Por quê? Porque tem a distância. Tem a distância que impede você de fazer isso. O que Josué fazia? Josué queria estar nesse ambiente da presença. Falou assim, eu não quero acompanhar isso por live. Eu quero estar lá. Eu quero contemplar estando lá. Posso ouvir um glória a Deus, amados? Eu quero estar lá. Josué era alguém que se aproximou de Moisés, porque ele percebeu em Moisés a experiência do relacionamento profundo com Deus. E ele colou em Moisés. Ele colou em uma pessoa que o levou a aproximar de Deus e a desfrutar de intimidade com Deus. Nós precisamos colar em gente que nos inspira a intimidade com Deus, gente. Amém? Nós precisamos estar coladinhos com gente que desfruta de intimidade com Deus, que vai nos inspirar e vai nos levar a ter intimidade com Deus. Você precisa colar em gente que desfruta de ambiente onde a glória precisa desfrutar. Só que para isso você precisa estar colado em gente que desfruta da glória de Deus. Agora, às vezes a gente faz o contrário. A gente cola em quem está distante. Deus está para cá, a pessoa está caminhando para lá e a gente está colado com a pessoa. Ah, beleza, tudo bem? E Deus vai ficando cada vez mais distante. Josué não. Josué colou em quem desfrutava do ambiente da glória de Deus. Para a gente experimentar da glória de Deus, a gente precisa estar conectado e colado em quem já está vivendo essa experiência. Amém, amados? O Senhor me chama e te chama para a gente experimentar isso. Mas a gente precisa estar verdadeiramente interessado em experimentar. Porque às vezes a gente diz que está interessado, mas as nossas atitudes não revelam o interesse que nós temos. Ah, eu quero experimentar a glória de Deus, tem uma vigília, você nunca aparece. E acha interesse na glória de Deus se você não tem motivação para participar de uma vigília de oração. Quando alguém está buscando um movimento de intercessão, você não aparece, você some. Parece que vira fumacinha ninja. Tem uma campanha, tem uma mobilização, você nunca aparece. Tem uma conferência, você nunca dá as caras. Tem um congresso, você parece que prefere ir para Cancún. Não, mas eu quero a glória de Deus. Não, mas desse jeito não vai. Desculpa te dizer, desculpa a franqueza, mas não vai desse jeito. Não é assim que funciona. Precisamos estar verdadeiramente interessados nesse ambiente. De onde Josué não se afastava, gente? Do ambiente da glória. Josué estava falando, não vou sair daqui não, por que eu vou sair daqui? Se é aqui que manifesta a glória de Deus, se é aqui quando Moisés vem, Deus se manifesta, a nuvem vem, cobre a entrada da tenda, vem, é aqui que eu tenho que ficar. E é interessante, ele nem entra na tenda, porque a nuvem vinha e cobria e parava na onde? Na onde, amado? A gente leu o texto. Moisés entrava na tenda, a nuvem de glória vinha, envolvia e parava na onde? Na onde, gente? Pode responder, na frente, na entrada. E da onde Josué não se afastava? Da entrada da tenda. Percebe? Percebe o coração de Josué? E percebe o quanto ele estava interessado em experimentar mais de Deus.
Ele não é alguém ali que é interesseiro. Ele não está pensando em passar a perna em Moisés e dizer: rapaz, fica esperto, porque daqui a pouco eu te dou uma rasteira e assumo o teu lugar. Ele não está ali como alguém interesseiro, mas ele está ali como alguém que está interessado em experimentar aquilo que Moisés experimentava. Diz: Moisés, você me inspira a estar mais próximo de Deus. Moisés, você me inspira a buscar intimidade com Deus. Moisés, você me inspira e me estimula a querer experimentar a glória de Deus. Eu não quero contemplar isso de longe, eu quero estar perto. E Josué estava perto. A pergunta é: do lado de quem você está perto? Com quem você tem caminhado? Que tipo de inspiração você tem recebido daqueles com quem você caminha? Que tipo de inspiração? E que inspiração você também dá àqueles que caminham com você? Será que as pessoas têm escolhido caminhar com você porque você inspira essas pessoas também a experimentar um ambiente da glória do Senhor? E é isso que nós precisamos avaliar, amados, porque Josué não se afastava desse ambiente. Números 14, vamos lá para Números, sai de Êxodo um pouquinho aí. Vamos lá para Números 14, versos de 6 a 9. Olha o que diz o texto. Aqui o povo já está na primeira chegada à fronteira da terra prometida, né? Acontece uma barrelada aqui por causa disso, tem que ficar perambulando no deserto, mas já era para ter entrado aqui. Se os cálculos indicam aqui que eram menos de 2 anos de caminhada, eles já tinham chegado à fronteira da terra. Menos de 2 anos. Estavam prestes a tomar posse da terra. Não tomaram posse da terra. Porque houve um relatório negativo por parte de alguns espias, o povo se deixou levar pelo relatório negativo, e aí aquela geração que se rebelou contra o Senhor falou assim: não vai entrar nenhum. E aí até que todos morressem, por isso que a jornada completa é 40 anos no deserto. Até que cada um daqueles que se rebelaram contra o Senhor e as autoridades instituídas, Moisés e Arão, morressem, perecessem no deserto. Aí os filhos foi que adentrou a terra prometida debaixo da liderança de Josué. Mas olha o que diz aí, Números 14, de 6 a 9. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, aonde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. O restante do povo diz: olha, Moisés, você trouxe a gente para cá, a gente vai morrer. O povo lá, a terra é boa, mas o povo é gigante. O povo não tem jeito, a gente não tem chance. É melhor voltar para o Egito. Por que você fez isso com a gente? Lamentando e chorando e resmungando e reclamando. E Josué e Calebe, que estavam entre os 12 espias, rasgam as suas vestes de indignação e falam assim: gente, não estou acreditando no que vocês estão falando. Nós estamos aqui debaixo de uma promessa do Senhor. E o Senhor disse que já nos deu essa terra. Se a gente não ser rebelde, basta isso. Se a gente não ter essa postura de rebeldia contrária ao propósito de Deus, nós vamos tomar posse dessa terra, vamos devorar essa galera que vocês estão dizendo aí. Pode ser gigante o escambau, nós vamos devorar essa negada como pão. Basta a gente permanecer obediente. Olha o caráter e o coração de Josué. É alguém que mesmo nas situações adversas, ele consegue ter uma conexão com o coração de Deus, porque era alguém que desfrutava desse ambiente da glória de Deus, gente. Há uma conexão do coração de Josué com o propósito do Senhor. É por isso que ele e Calebe estão juntos com Moisés e Arão. E é eles que se levantam na defesa dos seus líderes. Não porque eram puxa-sacos, pelo contrário, porque eles entenderam o propósito da coisa. Porque estavam conectados com o coração de Deus. E estavam discernindo a vontade de Deus, enquanto que o resto se deixou levar pela emoção do momento. E o desespero: não, vão voltar, é melhor não, vocês não estão com nada, vocês estão falando besteira. E por causa disso, eles não adentram a terra prometida.
e tem que perambular pelo deserto, até que aquela geração de rebeldes perecesse. Aqueles de maior idade que estão dentro do povo e que conseguem adentrar é apenas Josué e Calebe. O Senhor disse: a esses dois darei a honra de desfrutar da terra que eu prometi, porque eles confiaram na minha promessa. Agora o resto que me pôs à prova, que se rebelaram contra mim, não adentrarão. O Josué era alguém que tinha a expectativa de experimentar o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Josué estava do lado de quem, gente? De que lado que Josué estava nesse momento? Daqueles que, levados pela emoção, pelas dificuldades, pela pressão do momento, se deixaram abater, desanimar, ao ponto de querer retornar à escravidão antiga? Ou estava do lado daqueles que, diante da promessa de Deus, permaneceram fiéis a Ele e confiando no Senhor e na sua palavra? Ele estava do lado de quem decidiu confiar. A pergunta é: de que lado eu e você estamos? Daqueles que as circunstâncias mudam um pouquinho, fica difícil e a gente já, não dá mais não, vou desistir. Assim não dá. Senhor, foi para isso que me chamou, Senhor, para ter essa dificuldade toda aqui? Se eu soubesse que era assim, nem tinha começado essa história, não. Você está do lado daqueles que, mesmo diante das adversidades da vida, tem uma promessa de Deus sobre a sua vida e diz: tem uma palavra do Senhor sobre mim e eu caminharei debaixo dessa palavra, porque o meu coração tem a intenção de caminhar debaixo da direção do Senhor. Porque eu estou interessado em viver os planos do Senhor. Josué demonstra o interesse em obedecer à voz de Deus. Josué era alguém que estava interessado e verdadeiramente interessado, gente, em obedecer à voz de Deus. Por isso é um engano pensar, porque a gente pensa que no Estado democrático, que às vezes é bom, mas às vezes é burro, porque dá a ideia, no Estado democrático, a decisão da maioria prevalece, mas nem sempre a decisão da maioria é a correta. Está aqui o diagnóstico. Eram 10 espias contrários, contra 2 a favor. Quem era a maioria? Os negativistas aí. Esses são os negacionistas. Esses aqui são os verdadeiros negacionistas. É negar a promessa de Deus, é negar a própria palavra do Criador. Isso é negar. Isso é ser negacionista. Isso verdadeiramente é ser negacionista. É gente que se deixa levar, se abater pelo momento e esquece muitas vezes das promessas de Deus e deixa de confiar na palavra do Senhor e se deixa se abater e ser influenciado por outras coisas. Mas Josué era alguém que estava focado, que tinha interesse em permanecer no lugar de obediência. Deuteronômio 31, 7 a 8 e depois o verso 23 na sequência, e nós já estamos terminando. Deuteronômio 31. Versos de 7 a 8 e depois o verso 23 para completar. Deuteronômio 31, 7 a 8. 7 e 8, melhor dizendo, e depois o verso 23. Olha o que diz aqui. Então Moisés convocou Josué, ele disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Verso 23. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sobre juramento, e eu mesmo estarei com você. Aqui chega um momento em que Moisés também, por outra ocasião, não foi por aquela mesma ocasião, por outra ocasião,
Não pôde adentrar a terra, mas pôde contemplar a terra. Nesse momento, Deus já tinha desenrolado o manto para Moisés e disse, cara, já falei para você, você não vai entrar. Você pediu para ver, pelo menos ver, eu vou permitir você ver, mas você não vai entrar não. E é o seguinte, cara, você já vai passar o bastão. E Josué é o cara para quem você vai passar o bastão. E aí o Senhor dá instrução para Moisés, Moisés chama Josué e começa a inteirar Josué de que ele será o seu sucessor. Há uma palavra de encorajamento do líder Moisés, mas o Senhor, no verso 23, o próprio Senhor já começa a tratar pessoalmente com Josué. E aí o livro de Josué, o capítulo 1, já começa tratando desse momento e dessa experiência agora de Josué, ouvindo o Senhor falar diretamente com ele, assim como falava com Moisés, passa a falar com Josué. Josué tem essa herança, não só da liderança em si, mas da experiência de ouvir a voz do Senhor, de ser alguém instruído pelo Senhor, para poder então instruir o povo que pertencia ao Senhor. Mas desde o início, o que eu quero frisar para os irmãos é que desde o início, quando a gente vai estudando e prestando atenção nos detalhes da relação de Josué com Moisés, a gente vai ver que desde o início ele estava interessado em experimentar mais do Senhor na sua vida. E a experiência que ele tem é consequência da sua busca, é consequência do seu interesse, irmãos. Por isso que o título da mensagem de hoje é Interessados ou Não, até onde vai o meu e o seu interesse por experimentar as coisas do Senhor. O quanto as coisas desse mundo muitas vezes nos têm distraído e chamado, roubado a nossa atenção, a ponto da gente investir em tantas coisas, valorizar tantas coisas, dedicar tempo a tantas coisas e deixar de investir no principal, que é em nosso relacionamento com o Senhor. Porque às vezes a gente diz querer a glória do Senhor, mas as nossas atitudes não diz respeito a essa verdadeira intenção. Muito pelo contrário, testemunham contra isso. Por isso é importante que eu e você nos autoavaliemos com relação ao nosso interesse. Será que estamos verdadeiramente interessados em experimentar mais de Deus? Será que estamos comprometidos? Será que estamos verdadeiramente dispostos a caminhar lado a lado com o Senhor, mais próximos dele a cada dia e experimentarmos cada vez mais da sua glória? Será que o Senhor vê em mim e em você esse verdadeiro interesse? Será que as nossas atitudes afirmam e reafirmam isso? Ou muitas vezes a gente diz apenas por dizer, para não pegar mal com os irmãos. Não, conte comigo, estamos juntos. Mas na verdade, eu não tenho interesse em me envolver. Eu não tenho interesse em me engajar. Amados, nós temos diversos desafios para esse ano. Diversos desafios. Nós temos estabelecido metas como igreja, a gente tem sonhado, a gente tem planejado, tem colocado os planos diante do Senhor. Até que ponto você quer se envolver nisso? Eu pergunto, até que ponto você já tem se envolvido nisso? Como parte dessa comunidade, como alguém que se diz membro dessa comunidade, qual é o nível do seu interesse? Qual é o nível do seu comprometimento em fazer com que isso dê certo? Em dizer, nós vamos buscar Deus junto. Olha, pode contar comigo, mas contar mesmo. E quando precisa, você está aqui, você está vestindo a camisa, você está arregaçando as mangas e se envolvendo no processo. Até que ponto há verdadeiro interesse da minha e da sua parte? Porque às vezes, gente, a gente quer ficar contemplando de longe. E aí a gente começa a contemplar as coisas só de longe. E a gente não consegue experimentar presencialmente. Porque tem gente que está presencial, mas parece que está online. Porque não há envolvimento. É como se ele estivesse diante de uma tela, porque é um tato limitado, é algo limitado, não tem proximidade, não tem o verdadeiro envolvimento. Qual é o nível do meu e do seu interesse pelas coisas do Senhor? Não só pelas coisas da comunidade comum em si, mas verdadeiro interesse pela obra do Senhor. E entendendo que o que nós fazemos como comunidade diz respeito também à obra do Senhor. Mas qual que tem sido o verdadeiro nível do meu e do seu interesse? Vamos lá para a conclusão. Conclusão. Amém? Travou aí, irmão? Conclusão. Temos demonstrado verdadeiro interesse nas coisas do Senhor Deus? Talvez deveria ser uma interrogação ali. Nossas atitudes testemunham contra ou a favor desse interesse? Porque não adianta falar, não, eu estou a fim de buscar Deus. Se as minhas atitudes não demonstram isso, gente. A pergunta está nesse sentido. As nossas atitudes testemunham contra ou a favor do nosso interesse?
elas revelam que nós estamos interessados verdadeiramente ou não. Deus tem um propósito para cada um de nós. No entanto, viver segundo esse propósito vai depender do quão interessados estamos nisso. Porque já é fichinha eu dizer para você que Deus tem um propósito. E se eu perguntar para você, você crê que Deus tem um propósito para a sua vida? Amém? Sim ou não? Agora, viver e experimentar essa realidade na sua vida vai depender do interesse que você tem em viver isso. Porque se você não tiver afim, ainda que Deus tenha propósito, não vai rolar. Não vai rolar. Porque acontece quando eu e você demonstramos interesse, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito para a minha vida e eu quero viver essa realidade. Eu me recuso a viver qualquer outra coisa que não seja essa realidade da manifestação da glória do Senhor e do cumprimento do seu propósito na minha vida e através dela. Mas para isso, gente, eu preciso querer viver isso, porque Deus não me impõe o propósito dele sobre a minha vida. Mas quando ele vê que eu estou interessado, aí sim ele começa a revelar o propósito dele. E aí eu tenho plenas condições, mediante o agir do Espírito Santo, de viver plenamente o propósito dele na minha vida. Agora, se não há verdadeiro interesse, não tem como isso acontecer. Desculpa te dizer. E se isso te frustrar, me perdoe por isso. Mas não vai rolar. Não vai rolar. Porque o propósito de Deus não acontece de maneira automática, gente. Ele tem, isso é uma verdade, mas o propósito dele não acontece de maneira automática. Vai depender do nível do meu e do seu interesse. E nosso interesse se traduz em atitudes concretas no serviço a Deus e ao próximo. Porque a gente não pode viver só de discurso. A gente precisa ter atitude. E o Senhor tem nos despertado para isso. Mas a pergunta continua. Será que estamos interessados verdadeiramente ou não? E aí a resposta ela é pessoal. Eu não estou aqui para te acusar. Essa palavra antes é para mim. E a minha expectativa é que eu e você possamos refletir sobre ela. E a gente possa ser sincero na resposta diante de Deus. E se porventura a gente tenha que reconhecer o nosso desinteresse, entenda que o Senhor é perdoador e restaurador. Entenda que o Senhor, Ele quer me despertar e te despertar nessa noite, para a gente ter um verdadeiro interesse nele e nas coisas dele. Para a gente, de fato, ter interesse nas coisas do rei e do seu reino. E termos essas coisas como prioridade na nossa vida. Não deixando elas de escanteio por qualquer coisa. Não, deixa para lá. Isso aqui não tem importância. Depois. E vai empurrando e vai deixando. Não, pelo contrário. É tornando isso uma prioridade. É entendendo que o lugar da manifestação da glória é na entrada da tenda. É na entrada da tenda que eu vou ficar. E dali eu não saio. Dali ninguém me tira. Amém? Que esse seja o lugar. Que essa seja a minha disposição e a disposição do seu coração. E que a glória do Senhor e o seu propósito possa ser revelado na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai amado, em nome de Jesus. Olhando para a vida de Josué, Pai, a gente às vezes vê algumas histórias e a gente pensa que as coisas simplesmente aconteceram por acontecer. Mas se a gente for observar, elas fazem parte de um processo. Elas têm uma conexão. E quando olhamos para a vida, para o ministério de Josué, nós vemos essa conexão. Ele não é escolhido o sucessor de Moisés pelo acaso. Ele não é escolhido como o sucessor de Moisés por falta de opção. Mas ele é escolhido no processo porque desde o início ele manteve o seu coração conectado ao teu coração. Ele era alguém que estava antenado no mover do Senhor. Ele era alguém que estava antenado naquilo que o Senhor estava fazendo. Ele era alguém que se recusou no meio de uma geração que se acostumou a contemplar a glória do Senhor de longe. Ele era alguém que decidiu contemplar a glória do Senhor de perto. E nos perdoa porque temos sido muitas vezes a geração que tem preferido, que tem escolhido contemplar as suas coisas de longe. Como que por uma tela. Mas o Senhor tem nos chamado nessa noite a contemplarmos a revelação da sua glória de perto. Mas para isso nós precisamos querer viver essa realidade. Nós precisamos ser intencionais nisso. As nossas atitudes precisam ser nessa direção.
as nossas escolhas, as nossas posturas, os nossos relacionamentos, inclusive, precisam ser pautados nisso. No verdadeiro interesse do nosso coração, em vivermos a realidade da sua glória, em vivermos a realidade da manifestação do Senhor. Mas para isso é necessário que nós estejamos interessados. E nos perdoa, Pai, se muitas vezes é justamente o contrário que tem nos ocorrido. Muitas vezes estamos apáticos, num estado de inércia profunda. Quando tantas demandas surgem e diante de tantos desafios, muitas vezes estamos acomodados na nossa zona de conforto. Porque julgamos que não é importante abrirmos mão de certos privilégios pessoais para vivermos o propósito do Senhor. E aí, ao invés de interessados, nós nos mostramos interesseiros. Interesseiros em nós mesmos apenas. Pensando de maneira egoísta apenas no nosso bem-estar. E não tendo disposição para sacrificar nada por ninguém. Porque não entendemos o propósito. Porque estamos longe da tua vontade. Mas essa é uma noite em que o Senhor nos convida à restauração. Essa é uma noite que o Senhor tem nos chamado para perto. Porque o véu se rasgou. E hoje nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Nós não precisamos ficar ao pé do monte, nós podemos estar no cume do monte, nós podemos experimentar a revelação da sua glória, nós podemos ouvir a tua voz, nós não precisamos mais de intermediário, porque o Senhor se revelou a nós. Que sejamos uma geração disposta a estar no ambiente da manifestação da sua glória, Senhor. E que nós possamos, mediante esse interesse e atitudes concretas que nos conduzem a isso, a experimentarmos essa realidade profunda na nossa vida. E que assim nós possamos, tal como Moisés inspirou a Josué, possamos inspirar outros a também experimentar o ambiente da tua glória, Senhor. E essa seja uma realidade na minha e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Vamos lá, bater. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos cantar. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Marca valendo, marca chubão. Eu quero estar com vestimentas de glória. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade.
vestimentas de glória. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Este é o meu lugar. Voltar a ter intimidade e adentrar o ambiente da adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Exaltam o Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. É nesse ambiente, Senhor, que queremos estar e devemos estar. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Aleluia! Vamos passar um momento de oferta. Tem uma canção aqui que nós, a igreja nos seus momentos aí
Se você precisa de